Eu estou muito feliz, muito grata a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, estar aqui para poder apregoar a palavra de Deus. Não é fácil, irmãos, nós abrirmos as nossas Bíblias e falarmos de Deus. A própria boca de Deus, a nossa Bíblia fechada é apenas um livro, mas quando nós abrimos, é a boca de Deus. E que nessa noite o Senhor venha falar nos nossos corações, venha nos preparar, porque através da palavra nós somos curados, nós somos libertos, nós somos cheios da presença de Deus. Eu tenho até 5 para as 9. Amém. Nós não vamos fazer uma vigília hoje. Semana passada foi quase, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. Tá falando. João. Evangelho de João, no capítulo 21. Vamos dar seguimento no primeiro versículo, tá? Todos acharam? Digam amém. Amém. Este evangelho, ele vem escrito pelo evangelista João, e ele vem com o título: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e, em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Nós vamos até aqui na leitura e depois nós vamos dar seguimento
para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Essa aparição aqui, a qual João ele está nos relatando, ela se deu após a crucificação de Jesus. Quando Jesus ele aparece para os discípulos, aqueles discípulos aos quais caminhavam com Jesus, viram tantos milagres que Jesus havia feito. Eles estão ali, na beira da praia, como diz a palavra, e eles estão esperando que Jesus venha. Mas naquele momento, quando o Senhor chega, eles não reconhecem Jesus. Naquele momento a qual Simão Pedro, quando ele já está cansado de esperar a Jesus, a qual ele já estava ali, Jesus já estava ali, fazendo presente. A presença de Jesus já estava ali com os discípulos, mas eles não o reconheceram. E essa palavra, quando ela vem falando para nós, muitas vezes nós falamos, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado ao Senhor, e o Senhor está em silêncio. Por que será que o Senhor não fala comigo? Isso também não é diferente na minha vida. Nós somos seres humanos. Nós somos suscetíveis a isso mesmo. A questionarmos a Deus. Senhor, por que o Senhor está mantendo tanto silêncio? Os discípulos ali, quando eles estavam já cansados, eles foram pescar e não pescaram nada. No Evangelho de Lucas também, no capítulo 5, só um minutinho, igreja. No capítulo 5, foi a primeira pesca. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Eles já tinham desistido ali naquele momento. Imagine se eu ou vocês, nós somos privilegiados sim, de estarmos aqui na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Quantas vezes outrora nós estivemos lá fora, mas a graça nos alcançou. Aleluia. Deus usou alguém para falar do amor dele para com a minha vida, para falar com a vida dos irmãos. Eu me lembro certa vez, eu não era cristã, eu não estava na presença do Senhor, quando eu passava pela rua e uma pessoa me abordou e falou: Jesus te ama. Eu olhei para aquela pessoa e falei: amém. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar ali dentro do meu coração. O Espírito Santo tem esse poder. Hoje, nós falamos, eu vou falar a palavra de Deus para quê? Quem está lá fora não vai querer me escutar. Mas sim, como Jesus falou para Pedro,
na pesca. Lança novamente a rede. Joga para o outro lado. E quando eles lançaram a rede, essa rede, ela quase se rompeu. É a palavra que está me dizendo isso. É a boca de Deus que está me dizendo. Lança novamente. Joga a palavra de novo. Senhor, mas eu estou cansada. A minha família não quer me ouvir. Lança novamente. No momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Jonas, Deus falou, vai lá para Nínive, vai lá falar para aquele povo. Jonas falou, eu não vou não. E Deus falou, tá bom, você não vai. Jonas, ele fugiu para o lado contrário, porque ele não queria mais levar a palavra. Ele não queria lançar a rede. Ele já tinha lavado a rede. Ele já tinha dobrado e aposentado a rede. E Deus falou, vá lá. E ele falou, não vou. Não foi castigo. Porque muita gente fala, não, Deus castigou Jonas. Não. Quando a baleia, ela leva Jonas para o ventre dela, o Senhor, ele estava cuidando de Jonas. Jesus, obrigado, Deus. Porque quando Jonas clamou, ele foi expelido para fora novamente. Aleluia, glória a Deus. Foi aí que ele decidiu a fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela fala que se você não falar, as pedras falariam. Jesus, obrigado. Será que nós precisamos Verdade de falar. esperar que as pedras falem? O Senhor, nessa noite, Ele quer usar a minha vida e a vida dos irmãos Aleluia. para levar a palavra, para ganhar almas. O reino está próximo. A porta da graça está se fechando. É como já foi dito aqui agora há pouco. Não é para os ímpios, apenas para os ímpios que estão lá fora. São para muitos que estão dentro da igreja e não abrem o coração. Muitos que estão dentro da igreja estão com os olhos fechados. A palavra de Deus, ela fala, dormindo o sono da indolência. A palavra, ela fala, desperta tu, igreja, que dormes. Nós precisamos sim estarmos atentos a essas observâncias. Voltando aqui para a palavra do Evangelho de João, do capítulo 21. No versículo 3, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Naquele momento, os discípulos, eles estavam desesperançosos. Quando o próprio Jesus chega até eles e fala, vocês têm alguma coisa para me oferecer? E eles falam, não temos nada. Simplesmente eles respondem, não.
eles nem chegam a falar assim, não, nós não temos agora. Mas, pela palavra, não foi a palavra, Pedro falou naquele momento lá de Lucas, porque o Senhor está mandando, debaixo da sua palavra, eu vou, eu lanço, eu obedeço. Em sinal de humildade, ele não questionou a Deus. Ele não falou, Jesus, eu não vou, eu já estou cansado. Eu pesquei a noite inteira. Ele, em sinal de humildade, falou, Senhor, o Senhor está mandando debaixo da tua palavra. Aleluia. Eu obedeço, eu lanço. E a palavra fala que as redes, elas quase afundaram o barco. Jesus, obrigado, Pai. O que nós podemos tirar dessa palavra? Provisão. Deus, mais uma vez, nesta palavra, que está em João, ele está falando, quando os discípulos foram, pela segunda vez, pescar, quando eles voltaram, eles encontraram Jesus ali, com peixe assado. Jesus. A brasa estava acesa, Eita, glória a Deus. tinha água. Ei, crente, quantas vezes ainda nós temos que reclamar do pouco que nós temos, se nós temos um Deus tão grande, um Deus que a palavra de Deus ela fala, tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Deus. Será que eu ainda vou ter que andar no raso e ficar acreditando simplesmente que eu sirvo um Deus tão pequeno que não possa mudar qualquer situação? Certa vez a palavra de Deus ela vem falando de uma tempestade. Ela fala que os discípulos estavam no barco e Jesus estava ali dormindo. Veio uma grande tempestade. Os discípulos eles tiveram medo. Por que será que eles tiveram medo? Porque eles se esqueceram. Eles esqueceram que quem estava lá no barco, ele era dono de tudo. Aleluia, glória a Deus. Era aquele que podia tudo. Era aquele que falava, mar, cessa. E o mar cessava. O Senhor nessa noite, Ele vem falando para nós sobre provisão. Semana passada, eu saí daqui impactada com aquela palavra. Impactada. E essa palavra, ela foi me alimentando no decorrer dessa semana. O preletor, ele estava falando, a palavra, ela dizia que para Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Porque o local onde você pisa é santo. E eu saí daqui mastigando aquela palavra. E em todo momento eu falava para o Senhor, Senhor, me ensina a me manter em santidade. Porque ser crente, ser cristão nos dias de hoje é muito difícil. Nós temos que todos os dias, a todo momento, estarmos renunciando àquilo que o mundo nos oferece. E não é fácil. Nós vivemos num mundo competitivo.
É, Jesus. onde as pessoas elas têm valores. Valores. E hoje nós colocarmos a nossa Bíblia na nossa mão e sairmos lá fora e falarmos: eu sigo a Cristo. Eu estou na dispersação do Senhor. Eu estou nas mãos de Deus. O país lá fora está em crise. Mas a crise não pode abater o meu coração. É, Jesus. Obrigado, Deus. Porque eu creio no Senhor. Eu posso hoje estar desempregada. Pode me faltar o alimento. Mas eu posso acreditar que a minha oração ela tem poder. É, Jesus. Ela pode transformar qualquer coisa. Ela pode me dar a cura que o médico me desenganou. O médico falar para mim, não tem mais jeito. Mas Deus, Ele vai falar para mim, essa enfermidade não é para a morte. O Senhor, Ele vem falando, essa enfermidade não é para a morte. E sim, para a glória do Senhor se manifeste. Aleluia. Obrigado, Jesus. Conta-se uma história aqui, uma ilustração, que Jesus estava passeando com os discípulos e eles avistaram ali um cego de nascença. Está na palavra também. E o discípulo pergunta para Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi a família? E Jesus respondeu: nem ele e nem a família. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifeste. Meu céu, aleluia. Quantas vezes nós perguntamos: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Senhor, eu não estou suportando. Essa cruz que eu estou carregando, eu não estou suportando. Mas eu estou esquecendo também que Jesus, Ele levou sobre si uma cruz que não era dele. É, Jesus. Por amor à minha vida. Ele sabia que eu e muitos um dia iríamos negá-lo. Que um dia eu iria virar as costas para ele. Mas ele, por amor, ele falou: eu vou. Eu vou. E ele carregou aquela cruz. Sem nem um sinal de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Sem questionar, mas não vai valer a pena. Ela vai virar as costas. Daqui a alguns dias, ela nem vai querer mais levar o meu nome. Mas Jesus foi, por amor. E ali, ele foi entregue no madeiro pelos meus pecados. Ele foi sem nenhum pecado para me dar vida. É, Jesus. Quando os discípulos chegaram ali e já tinha tudo pronto, já tinha o alimento, e Jesus convidando eles: venham comer comigo. Disse isso para significar que com gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Versículo 20. Então,
Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual... Espera aí um pouquinho que eu pulei só um versículo aqui. Vamos para o 23. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Muito obrigado por ter deixado eu vir. Eu vou pular alguns também. Eu tô pensando em uma surpresa enorme. Voltando Dia aqui, das Mães, no 15. flor e muito Tchau. mais. Jesus, quando ele foi escolher os seus discípulos, nós vamos voltar no 15 daqui a uns minutos, tá? E nós vamos fechar nesse até o 18. Jesus, quando ele foi escolher o seu ministério, os seus discípulos, ele foi passando, quando ele foi escolher Pedro, ele falou para Pedro, ele era um pescador de peixes. E Jesus falou para ele, segue-me. E aí Pedro falou para ele, eis-me aqui. E Jesus falou para ele, Pedro, você vai ser pescador de homens. Agora há pouco a pastora estava nos contando que nós recebemos chamados, ministérios, e ela falando que se chamar ela para cantar, ela desafina. Eu também. Até canto alguma coisinha a mais. Cada um recebe um dom. O Senhor, Ele nos escolhe a dedo. E quando Ele chegou para Pedro e falou para Pedro, Pedro, tu vais ser pescador de homens. O que será que Jesus quis dizer com isso? Pedro, tu vai lá fora e vai falar da minha palavra. Vai lá, semeia a palavra. E Pedro foi. Pedro, como muitos nós, algumas vezes, nos acovardamos. Jesus, ele, no versículo 15, ele interroga Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas mesmo, Pedro, vai lá, ganha almas. Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim. Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito,
pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E eu fecho aqui nessa noite, Aleluia, glória a Deus. deixando Espírito Santo. mais uma vez. Jesus, ele pergunta para mim e pergunta para a Assembleia: Tu me amas? Vanilce, tu me amas? Tu me amas? Pastor, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, obrigado a Deus. Essa é a pergunta que o Senhor está deixando para o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele deu provisão: o pão, o peixe e a água fresquinha. Mas ele só está nos pedindo uma coisa: leva a palavra. Apacenta as minhas ovelhas. Aqueles que estão lá fora estão sedentos da palavra. Jesus, ele fala que ele é a fonte da água viva. Aquele que vier e beber nunca mais terá sede. Ele falou para aquela mulher na beira do poço: se tu soubesses quem te pede água, tu darias, beberia e nunca mais voltaria a ter sede. Que nós venhamos nessa noite beber dessa água que é o próprio Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.